A história começa com um grupo de crianças que sonham em se tornar caçadores de tesouros. Sim, aqueles pequenos aventureiros com a visão de se tornarem ricos e famosos. Todos concordam com essa ideia brilhante, até mesmo o garoto que se veste como uma caixa de papelão, ainda não sabemos se ele é um gênio ou só adora um disfarce. Eles prometem se tornar os melhores heróis do mundo. Os caçadores de tesouros viajam pelo mundo para explorar ruínas conhecidas como cofres de tesouro, onde podem coletar relíquias escondidas. Mas calma! Não é só um passeio no parque. Eles arriscam suas vidas lutando contra monstros chamados fantasmas. Não são os que fazem bull, são bem mais complicados. Em troca desse risco todo, eles podem obter riquezas enormes e, claro, um pouco de glória. Um clã muito respeitado está realizando entrevistas para novos membros, e nosso protagonista, chamado Cry, sim, Cry, e não é porque ele está triste, mas você vai entender, está na fila. Afinal, não dá para ir muito longe como caçador solo. Se você quer alcançar grandes objetivos, tem que entrar em uma equipe. Enquanto isso, uma garota chamada Rudá se apresenta a Cry, porque, pasmem, ela é a única que não parece um personagem de filme de terror, tem sempre um na turma, né? Mas, de forma estranha e desajeitada, Cry não aperta a mão dela. Sério, amigo, é só uma apresentação, não um duelo. Rudá quer entrar para um grupo porque está tendo problemas com um cofre de tesouro específico, mas um cara debocha dela por tentar isso sendo de nível 3. Olha, quando você é chamado de amadora, isso deve doer. Mas o cara faz questão de lembrar que ela é um nível muito baixo para entrar em um clã renomado. É como tentar entrar em uma festa VIP usando tênis e camiseta. O clã dos primeiros passos está em busca de novos membros, e Rudá descobre que esse é o quinto, encontro de Cry para essas entrevistas. Não é de se admirar que ela esteja em choque. Para os caçadores, habilidade é tudo. Aqueles com talento se tornam estrelas instantâneas, enquanto os sem talento, bem, só podem se agarrar nas poucas chances que conseguem. É quase como jogar na loteria. O clã dos primeiros passos tem várias equipes, e a equipe Ark-Brave é a mais forte. Esses caras conseguiram até completar um cofre de nível 7 com apenas 6 membros. O líder deles, Ark-Roden, é um verdadeiro chefão. Se ele aceitar um caçador, a pessoa está praticamente com o pé na fama. Mas, até onde Cry sabe, o Ark-Brave nunca aceitou ninguém através dessas entrevistas. É como tentar entrar em um clube exclusivo sem o convite. A mesa deles está cercada por uma multidão de entrevistados, e Rudá se pergunta por que outra equipe só tem uma cadeira vazia. É como um evento de dança, onde só um dos grupos é convidado. E então, do nada, aparece um cara enorme chamado Greg, que explica que aquela mesa pertence ao clã que fundou Primeiros Passos. Ah, é isso. Eles têm um passado glorioso, mas será que vão aceitar novos membros? Os Lamentadores são a equipe que se destaca, e anos atrás, eles chegaram à capital com um talento tão exagerado que se tornaram os top dos top. O nome completo deles é as Almas Lamentadoras. Isso mesmo, com um nome que parece saído de um filme de terror. E, surpresa das surpresas, eles são os amigos de infância de Cry. Quem diria que ele tinha um passado tão dramático? Agora, essa é a primeira vez que os Lamentadores estão aceitando novos membros, e é por isso que a galera toda está aqui, como se fosse um show de talentos. Mas espera aí, onde estão eles? A mesa está mais vazia do que um copo no fim de uma festa. Então, um garoto ruivo aparece com a energia de quem tomou 5 energéticos e grita que não tem tempo para losers. Ele quer saber onde estão os Lamentadores, como se eles fossem uma banda de rock famosa. E ele se gaba de ser nível 4, como se isso fosse a maior conquista do mundo. Alguém avisa a ele que não é só ter um título, é preciso ser bom no que faz. Tino, que está assistindo a cena, quer dar uma lição nesse garoto, mas o que ela realmente quer é mostrar que ela é mais forte que sua irmã. Infelizmente, ela se lembra que o mestre do clã pediu para não fazer cenas. Que chato. Mas é tarde demais, e a situação começa a esquentar. Todo mundo fica animado, como se estivesse prestes a ver uma luta de MMA. De repente, Tino, com a determinação de uma heroína de anime, decide que vai dar um chega pra lá no ruivo. Mas antes que ela possa se preparar, Cry decide que é hora de fazer a sua grande escapada, pensando, por que eu vim parar aqui mesmo? A tensão é tão palpável que dá pra cortar com uma espada. Tino sente que o ambiente está tão fervoroso que qualquer movimento pode causar uma explosão. E aí, como se tudo estivesse em câmera lenta, ela se vira para Cry, em uma reviravolta digna de filme de ação, chama-o de mestre. Sim, você não leu errado. O nosso querido Cry é, na verdade, o mestre do clã Fast Steps e o líder das Almas Lamentadoras. O que é isso?
Plot twist. Todos ficam em choque. O que você faria se o cara que parecia um mero mortal, que até chegou atrasado, na verdade, fosse o mestre de um clã poderoso? Agora todos olham para ele como se ele fosse a última Coca-Cola do deserto. Anos atrás, antes de tudo isso, Cry e seus amigos eram tão novos que estavam mais perdidos que cego em tiroteio na capital. Eles estavam arrasando nos tesouros, mas Cry se sentia como o bobo da corte do grupo. Então, ele decidiu que o melhor era se afastar. E olha só, ele foi embora dizendo adeus como se estivesse se despindo de um relacionamento tóxico. Mas, para a surpresa de todos, os amigos decidiram que ele seria o líder. Isso mesmo! Não importa que ele se achasse normal, enquanto seus amigos tinham o talento de dar inveja em qualquer super-herói. Ele passou os últimos 4 anos se perguntando se não podia apenas tirar férias e viver de boa, tomando sorvete. Então, Cry finalmente acorda para a realidade e percebe que ele está falando com ninguém menos que o mestre do clã Fast Steps, e tudo isso porque ele decidiu dar uma de sonâmbulo e acordar atrasado para o grande evento. Enquanto isso, Tino, cheia de energia, tenta desfazer a situação, mas está na mesma vibe que um gato preso em uma árvore, um pouco confusa e totalmente irritada. Ela está tão irritada que quer arrancar a cabeça do ar, mas, convenhamos, ela está apenas seguindo o manual do Como Ser uma Aventureira Poderosa, capítulo 1. Quando Cry menciona que o Ark poderia falar com a Associação dos Exploradores, Tino quase desmaia de raiva. Sério, ela já está de saco cheio dele. E claro, lá está Cry, pensando que pode se dar bem fazendo o Ark falar por ele, como se estivesse pedindo um favor de pode me passar manteiga. Mas, adivinha? Ele acaba de descobrir que seu disfarce mágico, que é basicamente uma máscara de festa de Halloween, foi quebrado. Ótimo, mais uma coisa para adicionar à lista de problemas. Então, como se fosse um ator coadjuvante em um filme de comédia, ele decide que não pode sair de casa sem um acompanhante. Ele vai até a Associação dos Exploradores, mais nervoso que gato em dia de mudança. E ao chegar lá, em vez de um tapete vermelho, ele é recebido com olhares que poderiam perfurar aço. Desculpa, pessoal. Ele se desculpa, se contorcendo como se estivesse tentando se espremer entre os convidados de um churrasco. O gerente da filial, Gar, está ali, e só de olhar para ele, Cry já se sente como se tivesse se metido em encrenca. Ele não consegue parar de se desculpar, como se pedisse desculpas por existir. Gar tenta acalmá-lo, mas parece que ele está mais interessado em dar uma aula de moral do que em ouvir as desculpas do Cry. Ei, não posso deixar você sair impune, jovem. Precisamos manter a ordem, mesmo que isso signifique dar uma missão tão complicada quanto montar um móvel do IKEA, diz Gar, e Cry fica pensando que isso deve ser uma piada interna. Após todo aquele drama na Associação dos Exploradores, Cry finalmente volta para casa, se sentindo como um artista que acaba de sair de um show em que o público não aplaudiu. Mas quando chega, a surpresa está no ar. Ele descobre que a equipe inteira do clã está mais ausente que seu sono naquela manhã. E lá está Tino, toda empolgada, segurando o anel como se tivesse ganhado na loteria. Olha o que eu consegui, Cry. Ninguém mais pode tocar nele. Ela grita como uma criança em uma loja de doces. Mas, adivinha? Cry tinha outros planos em mente. Ele pergunta se Tino está livre, e ela, cheia de esperanças românticas, responde que nunca esteve tão livre na vida. Mas Cry não está ali para marcar um encontro de filmes e sorvetes. Não, ele só quer que ela faça uma tarefa que poderia ser o título de um filme de terror. A missão de recuperação de cadáveres. Tino, com a expressão de quem acabou de descobrir que a festa foi cancelada, não tem como escapar e acaba correndo mais rápido do que se tivesse visto um espírito saindo do armário. Cry tenta usar sua corrente de captura como se fosse uma corda de ioiô, e com um movimento rápido, ele a puxa de volta. Não fuja, eu só quero que você faça esse trabalho. E Tino, claramente decepcionada porque só queria um sorvete, se vê em uma missão que nem mesmo o Gostos Ters toparia. Ei, você sabe que só sou nível 4, certo? Como eu vou resgatar 5 pessoas sozinha? Ela grita, parecendo uma heroína de um filme de ação que acabou de perceber que não tem como sobreviver. Tino sabe que Cry costuma enviar seus subordinados em missões perigosas como se fossem ensaios para uma peça de teatro trágica, e agora ela se vê no mesmo barco. Calma, Tino, eu concordo que você não deve ir sozinha, ele responde, quase como se fosse um amigo tentando acalmar a criança assustada. Mas, para sua surpresa, ele a emparelha com os caçadores que ele conheceu mais cedo, como se estivesse escalando um time de futebol infantil. Enquanto isso, na sala do clã, a situação estava mais animada do que uma competição de dança.
Tino estava com um ar de não posso acreditar que isso está acontecendo, e de repente, eles se viram no meio de um monte de caçadores ansiosos, todos tentando se parecer com super-heróis de um desenho animado de baixa qualidade. E aí, pessoal? Olha só quem chegou. É a Tino, a caçadora que não pode nem resgatar uma planta sem ajuda. Alguém grita, e a plateia explode em risadas. Tino sente o calor do olhar de todos, como se estivesse na escola e tivesse acabado de tropeçar na própria barra da saia. Mas não se preocupe. Ninguém estava realmente prestando atenção. O que realmente importava era o fato de que Cray estava agora cercado por caçadores que olhavam como se ele fosse um ídolo pop. Eles queriam saber todos os segredos dele, como qual é o seu shampoo, e você faz exercícios. Tino tenta chamar a atenção de Cray, que estava tão imerso em sua fama repentina que parecia ter se esquecido completamente dela. E aí? Você se esqueceu de mim ou só está fazendo questão de ignorar a pessoa que vai te ajudar a recuperar os corpos dos mortos? Ela grita, mas ele só responde com um aceno distraído, como se estivesse dizendo só um minuto em uma fila de espera eterna. Enquanto Tino tenta fazer sua voz ser ouvida no mar de risadas e gritos, ela percebe que ser uma caçadora pode ser mais divertido do que ela pensava. A cada movimento, a cada palavra, era como se eles estivessem ensaiando para um grande espetáculo. Mas a realidade logo bate. A verdadeira missão estava começando, e ela estava prestes a se tornar a protagonista de um show de comédia cheio de reviravoltas. Então, lá estava Cray, com um olhar tão nervoso que parecia que tinha comido uma montanha de pimenta. Ele estava prestes a sair do esconderijo como um ninja atrapalhado, mas com um pequeno detalhe: seu disfarce, que mais parecia um manto de Halloween, havia se quebrado. Isso mesmo, o relíquio irreversível de Face que ele estava usando se despedaçou como um biscoito de tão frágil. Ava, a vice-líder do clã, o observa e diz: você realmente precisa parar de se esconder e usar esse manto de invisibilidade que parece mais uma cortina de chuveiro do que um disfarce de caçador. Cray, tentando se convencer de que não estava em apuros, se vira para Ava e, com um sorriso nervoso, responde: ah, mas é que eu queria parecer um caçador misterioso. Olha, só me falta um chapéu de cowboy para completar o look. E como se o dia já não estivesse engraçado o suficiente, ele decide que vai à Associação dos Exploradores, o que é basicamente um lugar onde os caçadores se reúnem para discutir quem tem o cabelo mais espetado e quem fez o trabalho mais perigoso. Ao entrar, ele imediatamente começa a pedir desculpas como se tivesse derrubado uma pilha de pratos na casa da avó. Me perdoe. Não queria causar tanto alvoroço. Acontece que, bem, foi tudo um grande mal-entendido. A festa, os gritos, a explosão. Estava tudo planejado, claro, tudo parte do meu show de stand-up, certo? Ele se defende, enquanto o gerente da filial, Gar, o observa com uma expressão que mistura confusão e diversão. Gar, que estava mais sério do que uma reunião de avós discutindo crochê, tenta manter a compostura. Você sabe que temos que dar um exemplo, certo? Não podemos deixar as outras facções acharem que qualquer um pode fazer o que quiser, como você fez. E que, aliás, foi um completo desastre. Cray tenta se justificar, mas acaba sendo mais engraçado do que sério, o que só faz a situação parecer um grande espetáculo de comédia. Voltando ao reino da comédia, Cray chegou ao clã e a primeira coisa que escutou foi um tá tudo dominado dos outros membros, que estavam envolvidos em atividades que pareciam mais uma competição de quem come mais pipoca do que outra coisa. Quando ele entrou, a galera estava tão absorta nas suas conversas que nem notaram que ele estava de volta. Então, quando Rudá comentou que ainda bem que você não explodiu a sede do clã desta vez, todo mundo riu como se tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo. E então, a bomba. Não era uma explosão, era Tino revelando que, sim, ela realmente tinha ficado com o anel de Cray só porque ninguém mais poderia tocar na joia da coroa. Ao ouvir isso, Cray quase desmaiou de choque e perguntou: Tino, você já pensou em abrir uma loja de joias? Porque essa é a sua chance. Quando ele perguntou se ela estava livre, ela respondeu com um brilho nos olhos que poderia iluminar uma cidade inteira, como se estivesse esperando uma proposta de casamento. Mas o que Cray realmente queria era que ela fizesse uma tarefa chata de resgate, o que foi tão decepcionante que parecia que ele tinha quebrado um balão de festa. Desesperada, Tino fugiu a toda velocidade, mas Cray, com seu manto de ninja trapalhão, a capturou com um golpe de sorte, mais ou menos como pegar uma bolinha de ping-pong no meio de uma tempestade. E claro, ela estava tão desapontada que parecia uma criança que recebeu um par de meias no Natal. Tino fez um drama digno de Oscar, dizendo que não tinha como salvar 5 pessoas sozinha, principalmente com o nível 4 dela. Ela se virou para Cray e pediu, com um olhar de cachorro abandonado: por favor, não me faça isso. Eu só queria um sorvete, não um passeio no Parque da Morte. Cray, tentando parecer um líder,
Concordou que ela não deveria ir sozinha, mas o que ele fez? Em vez de se oferecer para ir com ela, ele só a empurrou para um grupo de caçadores que ele mal conhecia, como quem joga um bebê-leão em uma jaula de crocodilos. E assim, a nova missão de Tino estava a caminho de se tornar uma grande aventura cheia de risadas e desastres. E assim, o nosso herói, Cry, diz adeus aos dois que conheceu mais cedo e decide voltar para casa. No dia seguinte, a notícia correu solta. Ele foi parar na primeira página dos jornais. Como assim? Ele causou uma briga tão grande que o lugar inteiro foi pelo ar. Um verdadeiro desastre. A vice-mestra do clã, Ava, o encontra e já vem com aquela cara de você não vai acreditar no que você fez. Cry, sempre na dele, sugere que Ava use os fundos do Ark Brave para pagar os reparos. Ava só olha para ele, como se dissesse sério que você tá dependendo do Ark assim. Mas, para Cry, Ark é o cara mais tranquilo do mundo. E não é que ele ainda pede para Ava falar com a Associação dos Exploradores em seu nome, o que pode dar errado, não é mesmo? Quando a associação quer falar com Cry, ele já fica com aquela vontade de se esconder debaixo da cama. Ele não quer sair sem um segurança. E, para piorar, o tal relíquia que ele usa para se disfarçar foi pro espaço. A relíquia se chama Rosto Irreversível. Bem criativo, né? Mas, na hora do vamos ver, ele percebe que ninguém vai atacá-lo durante o dia e decide dar a cara a tapa, ou melhor, a Rosto Irreversível. Chegando lá, Cry se joga em um pedido de desculpas, todo nervoso, implorando por misericórdia. O gerente da filial da associação, Gar, tenta acalmá-lo, mas ele só se agita mais. Olha, não machuquei ninguém, ele diz, quase em desespero. Gar, por sua vez, só observa e fala que, na verdade, o que ele fez não foi nada demais, mas o clã ainda precisa dar o exemplo. Aquele papo de não podemos deixar passar batido. O plano de Gar, punir Cry com um desses trabalhos chatos, ou melhor, tarefas de tortura. Cry, bem esperto, aceita a punição, mas já vai mirando uma tarefa leve, porque né, ele não é de ferro. Depois de algumas páginas de tarefas, ele encontra a mais tranquila de todas, dever de recuperação de corpos. Que ótimo, pensa ele, já visualizando a reação de Ark ao receber essa pérola de tarefa. Ao chegar em casa, ele toma um susto ao ver que o clã inteiro está fora. E, de repente, Tino aparece com o anel dele. Ela não queria que ninguém mais o tocasse, e tá toda feliz porque pode mesmo ficar com ele. Então, Cry, com toda a habilidade social que lhe resta, pergunta se ela está livre no momento. Nunca estive tão livre na vida, ela responde, já achando que vai rolar um encontro romântico. Mas, adivinha? Cry só quer que ela faça o serviço. A decepção de Tino é palpável. Ela queria um sorvete, e ele apenas empurrou um trabalho chato em cima dela. A coitada é nível 4 e mal consegue salvar 5 pessoas sozinha. Ela sabe que o Cry manda seus subordinados em missões que quase os matam só para ficarem mais fortes, mas agora ela só quer que ele não exagere na famosa formação. Cry, percebendo a expressão de não posso acreditar que isso está acontecendo, concorda que ela não deveria ir sozinha. Tino pensa que isso significa que ele vai com ela, mas, plot twist, ele a equipa com os caçadores que conheceu mais cedo. E assim, com mais reviravoltas do que um episódio de comédia, a jornada de Cry continua. E, se você curtiu essa confusão toda, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E claro, não perca nosso próximo vídeo que vai aparecer na tela agora mesmo. Valeu por assistir e até a próxima, pessoal!